Atenção! Este vídeo não é necessariamente aquilo que ele parece ser. Esses dias eu estava procurando sobre arte e sociedade e encontrei um quadro chamado Os Pilares da Sociedade. E eu queria compartilhar um pouquinho da análise desse quadro com vocês. Independente do contexto social que a gente viva, os artistas eles vão querer falar sobre sociedade nos seus trabalhos. Afinal, eles fazem parte dela e eles têm um pensamento crítico a respeito dela muitas vezes. Algumas obras elas podem até ter uma crítica extremamente ácida à sociedade. E eu acho que esse trabalho Pilares da Sociedade fala muito dessa acidez, dessa crítica ferronha à sociedade em que a gente vive. Imagine a mente de um artista vivendo em uma sociedade polarizada, uma sociedade em conflito, dividida, que começa a enfrentar muitos problemas econômicos. Imagine a classe média desse país, que começa a ver o seu dinheiro valendo cada vez menos. Uma classe média que começa a ver o comunismo aparecendo em países vizinhos. Imagine como um artista vai olhar para essa sociedade. Imagine as pessoas olhando para o militarismo como cada vez mais uma saída usual e prática e cobrando de autoridades militares uma posição, um enfrentamento perante os problemas. Imagine uma classe média que começa a se organizar em multidões para clamar por esse militarismo, que começa a ver solução na violência. Imagine uma população que começa a se voltar fortemente para o nacionalismo, que começa a vestir a camisa do seu país e marchar nas ruas. Em meio a uma população agitada e clamando por ordem, políticos podem aparecer com as ideias mais absurdas e podem ser vistos pelas pessoas como messias, apesar de suas ideias serem agressivas, serem infantis, serem malucas, serem verdadeiros estrumes. Um povo perdido pode se apegar a qualquer coisa, por mais estranha e ruim que aquela coisa possa parecer. Ele vai acabar olhando para aquilo que ele acha menos pior ou para aquilo que ele acha que pode ser a solução. Solução? Claro, para os seus problemas, não necessariamente para a sociedade. E o que falar da mídia, que é facilmente corruptível, uma mídia que se diz livre, mas que acaba sendo financiada por um governo ou por institutos estrangeiros, uma mídia que começa a usar suas canetas como se fossem armas, uma mídia que usa da sua liberdade de expressão para plantar paranoias nas cabeças das pessoas, para criar espantalhos perfeitos dentro dessa sociedade. O que pensar sobre uma mídia que age assim? E o que falar sobre a igreja nesses contextos, então? Eu, particularmente, não tenho nada contra a religião, cada um pode ter a religião que quiser. Mas aquelas pessoas que se valem de sua religião para enganar as pessoas, aquela pessoa que prega uma coisa no seu culto, que fala sobre amor, que fala sobre união, mas quando você vê ele no meio político, ele só prega o ódio, só prega a perseguição, a morte e a violência. Como a gente pode olhar para esse clérigo nesse quadro e pensar que ele está pregando a palavra de amor? Entre esses pilares da sociedade, o povo ele fica embriagado, o povo ele fica perdido, as pessoas não sabem a quem recorrer. Esses pilares, essas instituições, elas parecem ser a confiança que as pessoas têm num sistema, num governo, num país, numa estrutura. Mas quando a gente olha de perto e vê esses elementos tão corruptos e tão corruptíveis, chega a bater um desespero na gente. A gente olha para esse quadro Pilares da Sociedade e vê nele uma trágica verdade. É incrível essa obra do George Grosz. Ela representa tão bem a sociedade na qual ela foi pintada, essa Alemanha de 1926. Estou falando de uma Alemanha pré-ascensão de Hitler, pré-ascensão do nazismo. O George Grosz ele era um grande crítico da ascensão de um sistema político que juntava elementos da mídia e da igreja para criar uma estrutura de poder que foi validando cada vez mais o discurso nazista. Tanto que quando Hitler assumiu o poder como chanceler da Alemanha, o George Grosz vazou da Alemanha porque ele sabia que ele estava na mira ali das autoridades. Pois ele já era taxado nos jornais como o artista bolchevique ou o comunista entre os artistas, pois ele questionava os sistemas de poder que a sociedade dele tinha. E naquela época, obviamente, se você questionasse essa ascensão do regime nazista, óbvio que você ou podia ser só comunista, ou você era judeu, ou você era qualquer outra coisa que eles desqualificavam. Será que a gente vê hoje em dia artistas sendo perseguidos?
Não sei. Gostaria que vocês pensassem sobre o assunto. Gostaria que vocês pensassem também sobre essa sociedade na qual estamos, sobre todos os fenômenos que envolvem ela. Em outra época, a gente já viu que todos esses pilares da sociedade interviram, influenciaram com alguma coisa muito pior. Vamos ver o que está acontecendo por aqui. Vamos ser críticos também perante a nossa situação no mundo. Vamos pensar. Um grande beijo e tchau, tchau.